Bom dia, me chamo Isabeli, sou do 7º semestre do curso de Ciências Sociais e darei alguns informes. Hoje é o dia 20 de novembro, data que marca a morte de Zumbi dos Palmares. Em 2003, essa data foi incluída no calendário escolar nacional. Contudo, somente a Lei 12.519 de 2011 instituiu oficialmente o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra. Nós, aqui da UFRB, desde 2006, através da Portaria 181 de 2006, temos o Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo, na perspectiva de possibilitar à comunidade acadêmica e à sociedade em geral reflexões sobre as políticas e práticas afirmativas às populações negras do Recôncavo da Bahia, região onde a universidade está inserida, e demais regiões do país. A Portaria 181 de 2006 estabelece o dia 20 de novembro como dia de debates e ações sobre inclusão étnico-racial e social no âmbito da UFRB e substitui as atividades acadêmicas administrativas por atividades acadêmicas especiais sobre temas relacionados à temática étnico-racial, inclusão social e as políticas afirmativas envolvendo a comunidade acadêmica do campus e a comunidade regional. O fórum, esse ano de 2017, começou dia 6 de novembro em Amargosa e segue até o final do mês em todos os campos da nossa universidade. E hoje temos a conferência oficial de abertura do fórum. E para tal, vamos agora compor a mesa institucional. Convido à mesa o diretor do Centro de Artes, Humanidades e Letras, o professor Dr. Jorge Cardoso. Convido à mesa a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas da UFRB, professora Maria Gorete Fonseca. Convido à mesa a vice-reitora, doutora Georgina Gonçalves. Convido a compor a mesa o magnífico reitor da UFRB, doutor Silvio Sombra. Cada membro da mesa, por ordem de chamada, deve dar as boas-vindas aos participantes. E, por último, o reitor. Bom dia a todos, todas as presentes, bom dia aqui à nossa mesa, saudar nosso magnífico reitor, nossa vice-reitora, professora dessa casa, a nossa pró-reitora Maria Gorete, todos os colegas dos outros campos da UFRB, todos os estudantes, toda a comunidade aqui presente, nesse dia de 20 de novembro, no qual a gente faz a abertura institucional da conferência do Fórum 20 de Novembro aqui em Cachoeira. E pensar nessa conferência inicial do 20 de novembro no Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB é um aspecto de extrema responsabilidade, mas também de muita honra para esse centro e para o campo das artes e humanidades, que é um campo de conhecimento que tradicionalmente busca pautar e busca discutir questões relativas às resistências, às políticas afirmativas e às ações sociais que buscam promover a equidade num país nosso que foi sempre tão incitador de questões de desigualdade social e de promoção de políticas que promoveram privilégios em muitos momentos. Então, nesse 11º Fórum, que está iniciando desde o dia 6, mas que continua aqui no Centro de Artes e Humanidades hoje, eu acho que, como bem foi pontuado por Isabeli e por Romário, implicam não somente a continuação de uma discussão que já vem sendo feita
pela UFRB, pelos movimentos sociais, né, em vários contextos, mas implica também que nós devemos pensar o papel constitutivo dessa discussão sobre as políticas de ação afirmativa e inclusão na UFRB, né? Uma pauta que constitui essa universidade desde sua origem e que continua sendo uma pauta motriz, né, da universidade nos tempos atuais. A professora Rose Mubarak, que está aqui, já teve algum tempo falando um pouco sobre as ações de políticas afirmativas na pós-graduação, e esse é um desafio atualmente que a universidade tem se imposto como mais uma ação dessa política constitutiva da universidade de promoção da inclusão, né, e das ações afirmativas em nosso país e em nosso estado. Então, eu acho que essa é uma demonstração da centralidade que essa pauta tem para a universidade e que nós, enquanto uma comunidade do campo das artes e das humanidades, não podemos nos furtar a enfrentar e a discutir em todos os espaços que nos são proporcionados e todos os espaços que nos são colocados. Evidentemente, né, talvez pela própria natureza crítica e pela natureza provocativa dos cursos de artes e humanidades, essas ações, inclusive de promoção de reflexão sobre as temáticas do campo, né, das pautas, das questões do povo negro, elas se apresentam com muita força. Evidentemente que essas características também vão aparecer nos outros centros, mas eu faço aqui um convite para que nossa comunidade, né, não só nesse momento, né, de abertura da conferência inicial do fórum, mas que constantemente volte a pautá-las, né, volte a discuti-las, para que a gente possa, de fato, ir promovendo um desenvolvimento dessas políticas, dessas ações. Por fim, assim, eu quero parabenizar a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis da nossa universidade, né, que está organizando o evento. Quero parabenizar também a comissão aqui local que trabalhou, né, a professora Diane Reis, nossa gestora da Propai no Centro, Vanise Ribeiro, toda a comissão organizadora de estudantes, né, servidores, técnico-administrativos, que mesmo com indicativo de greve estão aqui fazendo esse fórum acontecer, mas quero agradecer, acima de tudo, a presença e participação, né, de vocês nesse auditório, que certamente, né, estão engajados na discussão sobre os temas referentes às questões, né, da inclusão, das ações afirmativas e da comunidade negra nessa universidade, e desejar que a gente tenha aqui um encontro, né, bacana, efetivo e eficiente e contribua para a construção dessas ações mais efetivas nessa universidade. Muito obrigado, bem-vindos e bem-vindas. Bom dia a todas e a todos. É com muito prazer que estou aqui hoje fazendo a abertura oficial do Fórum para a Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo. Este fórum que tem contribuído para os avanços das políticas institucionais dirigidas às populações negras e aquelas outras que foram historicamente excluídas dos benefícios da vida em sociedade, em virtude da classe social, da sexualidade, da raça ou do gênero. Na atual conjuntura de nosso país, cada vez mais faz-se mister incluir a diversidade como princípio e como prática operativa, considerando que ainda imperam preconceitos e muitas vezes de forma cruel são fatores de exclusão e segregação. Não podemos ficar inertes enquanto instituição de ensino superior. Afinal de contas, nossa missão é exercer de forma integrada e com qualidade as atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, com vistas à promoção do desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e à formação de cidadãos,
com visão técnica, científica e humanística, valorizando as culturas locais e os aspectos específicos e essenciais do ambiente físico e antrópico. As edições do Fórum têm revelado o quanto a nossa universidade se implica com a história do Recôncavo, com os movimentos sociais, com as questões raciais, sociais e de diversidade. Convocar a sociedade para refletir e discutir políticas e práticas de inclusão é nosso papel. Uma atribuição que a UFRB vem exercendo com excelência, embora cada vez mais necessite criar espaços para oportunizar e fortalecer a inter-relação com a comunidade do Recôncavo da Bahia, em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. Quero, nesse momento, agradecer a valiosa parceria da Proeste, professora Tatiana, da PPGCI, professora Rose, da Prograde, professora Rita Dias, da Proad, a Rosilda, e da Proplan, professor Mascarenhas, e de todas as equipes da Propai nos centros de ensino. Todos os gestores da Propai, no CCS, Milena, a Margosa, Virgílio, Vanise aqui no CAU, as equipes de Cruz das Almas, que não tem um gestor específico, Ana Maria, no Secute, Nelciane, Priscila, Alex, no CETENTE. Enfim, a todos que contribuíram para que a gente pudesse, mesmo em tempos de crise, em tempos de greve, conduzir e fazer este fórum que é tão caro para nós acontecer. Quero, enfim, agradecer a presença da comunidade, dos nossos estudantes, que também organizaram este fórum. Em especial, a professora Diane Brito, que esteve à frente desse fórum o tempo inteiro, junto com as equipes. E agradecer a presença dos professores, dos nossos estudantes e dos servidores técnicos que aqui estão. Desejo a todos vocês um excelente fórum. Muito obrigada. Queria saudar a comunidade do Centro de Artes, Humanidades e Letras, meu centro, através do meu diretor, professor Jorge Cardoso. Queria saudar a pró-reitora de ações afirmativas e assuntos estudantis, os colegas de equipe, professora Goretti, saudar o reitor, o professor Silvio Sônia. Esse é um fórum 2017, esse é o 11º fórum que realizamos. Nossa universidade tem 11 anos, o que mostra, marca, o que mostra, demonstra, reafirma e marca que essa universidade pretende, quer, discute, se implica em ser. Esse fórum, esse 11º fórum se reveste de uma tarefa e de uma exigência que nós, na universidade brasileira, nós, na universidade mais preta do país, temos em relação à defesa da democracia, ao combate ao racismo, à defesa de garantias de direitos não duramente conquistados nesses últimos anos, nesse novo século. Enfrentamos, nesse momento, uma novidade que mesmo nós, professores mais velhos, professores que estivemos na década de 80 nas universidades, não encontramos, que é a ascensão, a provocação de grupos conservadores dentro de nossas instituições de ensino, levantando bandeiras conservadoras. Nesse sentido, nós, comunidade universitária, mas sobretudo
a juventude negra desse país, que sempre se colocou na vanguarda, sempre se colocou à frente da defesa da democracia, precisa reafirmar esse compromisso. Nós sabemos, nós temos certeza de que isso pode ser feito, e isso pode ser feito de maneira incisiva, de maneira combativa, de maneira necessária, aqui em ações como essa do Fórum 20 de Novembro, mas no cotidiano de defesa da universidade, de defesa de garantias de direitos, de combate intransigente ao racismo e às desigualdades no país. O 11º Fórum precisa se constituir como uma demonstração disso. Ele reflete sobre questões importantes do ponto de vista da pauta interna da nossa universidade, questões que estamos, apesar de todos os constrangimentos, como bem falou a professora Moretti, o professor Jorge, que nos antecedeu, que apesar de todos os constrangimentos enfrentamos, precisamos reunir forças no sentido de defender a democracia, de defender aquilo que nos une nesse momento. 20 de novembro é parte disso. O 20 de novembro se constituiu, se consolidou como parte disso. Ele é bandeira que se garante na defesa com democracia, bandeira que se garante no enfrentamento de setores conservadores. 20 de novembro na UFRB precisa se constituir como tal, se constituir dessa forma. A comunidade universitária está sendo conclamada a enfrentar, a se colocar diante de setores conservadores que nos assombram, que nos assustam com ódio. Nós temos o dever, nós todos dessa comunidade, nós todos negros dessa universidade, temos o dever de nos colocarmos diante disso. Viva Zumbi do Palmo dos Palmares, viva o 20 de novembro, viva a UFRB. Vou colocar um copo aqui. Bom, muito bom dia a todas e todos. Ninguém responde? Bom dia! Muito obrigado. Bom, eu acho que é um dia especial, sempre importante, esse fórum. Acredito que, na verdade, as políticas afirmativas é um princípio fundante dessa universidade. E como tal, né, temos que zelar, temos que cuidar, temos que ampliar, fortalecer esse princípio fundante. E não podia ser diferente também. Né? A universidade ela foi criada com feições muito populares, muito próximas desse povo, do território do Recôncavo. E, obviamente, por ser um território com uma marca forte, com uma predominância do povo negro, essa universidade jamais poderia se afastar dessa relação. E a gente tem buscado isso, né? Internamente, com os movimentos sociais, com as organizações sociais, nessa que é uma grande luta, uma verdadeira luta do povo negro e do povo do Brasil. Eu acho que já tivemos exemplos aqui na nossa universidade de avanços significativos dessa política, mas sabemos que ainda ela não se constitui, do ponto de vista institucional, aquilo que queremos, né? Ainda existe fortes resistências na nossa universidade ao fato de que essa universidade tem uma política instituída de cotas, tem uma política instituída de permanência, né? E que a gente precisa o tempo todo
estarmos atentos, estarmos fortalecendo, avaliando, isso é fundamental. Eu quero, nesse dia e nessa abertura desse fórum, saudar essa comunidade acadêmica, começando aqui saudando a todos os nossos estudantes. Percebi que tem, além dos estudantes do CAU, estudantes de outros centros também. Então, esse processo de integração que é tão difícil na multicampia, né? A multicampia, ela de fato traz um vetor positivo de desenvolvimento, mas ela também, se a gente não cuidar, ela não consegue fazer a integração entre os centros. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E quando eu vejo atividades, né, onde essas comunidades se integram, isso é fundamental. Eu quero saudar aqui os nossos servidores técnicos administrativos, como bem disse o professor Jorge, mesmo no momento em que o seu sindicato, num alinhamento nacional, resolve, né, fazer um movimento de greve contra esses ataques. De fato, uma conjuntura difícil, né, para os servidores públicos desse país e para os servidores técnicos das universidades ainda mais, né, mas que acho que é importante que não esqueçamos que o primeiro compromisso é com a nossa instituição, com aquilo que a gente constrói no nosso projeto institucional aqui. Então, eu quero também agradecer e saudar os nossos servidores técnicos, saudar aqui a nossa comunidade de professores, vejo vários docentes aqui presentes, pessoas, né, que tem de outros centros também, pessoas que eu particularmente tenho uma admiração pelo trabalho, pela atividade acadêmica, pela sua carreira, né, são vários aqui. Gostaria até de estar encontrando mais essas pessoas, infelizmente a gente está, né, num momento em que nem sempre a gente tem essa oportunidade. Eu faço uma saudação especial ao nosso diretor, professor Jorge Cardoso. Aproveitar, professor, para dizer que o senhor, à frente do CAU, tem de fato buscado uma parceria com a administração central para superar tantos desafios, né, e dificuldades que nós temos para a implementação dos nossos centros, das nossas políticas institucionais, acadêmicas, administrativas, de gestão. Então, eu quero publicamente agradecer a sua parceria também, né, nessa colaboração, nesse desafio grande. Saudar aqui a nossa pró-reitora, professora Goretti, da Propaia, aproveitando para saudar as outras pró-reitores que estão aqui, né, a professora Gomara, que está ali, a professora pró-reitora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né, de Pesquisa, a professora Tatiana Veloso, da Proeste, e mais alguém. Saudar aqui também a professora Ediane Brito, já agradecendo na verdade, esse seu compromisso, né, também com essa instituição, com esse princípio. E não é fácil organizar um fórum dessa dimensão. E desde já publicamente quero lhe agradecer a você, a equipe da Propai e todos que se envolveram, né, diretamente na organização desse evento. Saúdo de forma especial também a professora Gina, nossa vice-reitora, com quem tenho compartilhado também, né, a tarefa árdua de conduzir a universidade nesse momento tão difícil. E a gente compartilha não só as nossas conquistas, nossos avanços, mas as nossas, nem sempre, né, aquilo que ou seja, a gente compartilha também as nossas tristezas, né, de vez em quando aí,
e é sempre bom contar com a compreensão da professora Gina, com a sua profunda capacidade de avaliar, né, e sua sensibilidade para compreender as coisas. Mas o fórum desse ano, gente, esse fórum de fato é algo extremamente significativo para a nossa instituição. Como foi dito, ele nasceu junto com a universidade, não é? Ele é um marco histórico, né, da política institucional da nossa instituição. É o espaço político e acadêmico de afirmação e aprofundamento de um princípio que, além de fundante, é também estruturante, devendo nortear as políticas das pró-reitorias, dos centros, das áreas de ensino e dos cursos. Para esse amadurecimento, o fórum ele ocorre de forma anual e hoje ele ocorre de forma itinerante, oportunizando um ambiente de amplo debate, reflexões, denúncias e proposições em toda a universidade, dando a esta subsídios para o alargamento e o aprofundamento das suas políticas, das ações que desenvolve com este fim, e da formação de uma consciência de igualdade, respeito e reconhecimento, combatendo as formas de manifestação do racismo e preconceitos. Nós optamos por um fórum com esse modelo, onde essa capilaridade, não é? E essa possibilidade de que ele ocorra em todos os centros, inclusive legitimando e fortalecendo essas iniciativas em cada unidade, em cada centro, em cada município, valorizando, não é? Porque você tem, inclusive, eventos que fazem parte do Fórum 20 de Novembro, que também são históricos, né? No caso do CONE, quando a Conferência de Negritude e Educação, que nasceu antes do Fórum, inclusive, né? Lá no CFP. Então, o Santo Antônio Negro, né? Aqui o Reconafro agora, né? O Sertão Negro lá, quer dizer, uma novidade aí para nós, quer dizer, todas essas iniciativas, né? Ela constitui um processo, de fato, de um espaço desse debate e de fortalecimento dessas políticas. Então, nós optamos por esse modelo, por acreditarmos que, assim, a gente tem uma maior participação da comunidade acadêmica no fórum. E isso não significa que, quando nós tínhamos um fórum em Cruz das Almas, com aquela grandiosidade, ele foi extremamente importante. Ele nos deu uma projeção nacional com aquele fórum. Hoje é nosso cartão de visita, né? O fórum que se tornou um fórum internacional, mas muito difícil de se repetir esse modelo de um grande fórum com a participação das pessoas se dirigindo até Cruz das Almas. Então, eu acho que essa itinerância, essa possibilidade de termos ações, inclusive integradas, porque os fóruns não ocorrem só com a participação da UFRB, ele ocorre com a integração com a sociedade local. E isso é fundamental também na relação que a gente quer estabelecer com a comunidade do nosso entorno. E hoje, esse ano, a gente tem debatido, né, eu pude acompanhar um pouco a definição desses temas, que vai desde de educação e que modelo de educação a gente está discutindo, onde tem aí a forte inserção, né, da comunidade negra e a defesa, né, da legislação e das leis que trazem, que instituem essa política. Saúde, né, para o povo negro, como a gente vai debater isso. Todas as formas, combate às formas de discriminação. E, claro, né, nós temos hoje um tema fundamental, o professor Jorge fez menção, mas antes de fazer menção a isso, eu queria também falar de uma outra política institucional que recentemente instituímos, que foi a Comissão de Acompanhamento Permanente do Acesso e das Cotas na nossa instituição, acho que todos tomaram conhecimento. Foi um processo longo, mas eu acho que foi fundamental, né? Nós criamos um grupo de trabalho que foi coordenado pelo professor Cabenguele, né? Ele sempre está presente, sobre que ele
não está aqui porque está viajando, e aproveito para também saudá-lo mesmo na sua ausência e agradecê-lo principalmente. E o professor Cabelo coordenou esse grupo que fez um documento norteador muito profundo, muito acadêmico, com a participação de professores, de estudantes, de técnicos da nossa universidade. Esse documento ele foi balizador para a criação dessa comissão de acompanhamento e hoje nós temos aí, né, já em atividade esta comissão que vai nos dar essa garantia de que, de fato, as cotas e o acesso pelas cotas, ela seja garantida efetivamente para aqueles que têm o direito, que precisam e que necessitam. E, para além disso, hoje nós temos também já o grupo de trabalho coordenado pela professora Gina, com o relatório já concluído, né, que vai nortear também a criação de uma resolução que institui as cotas na pós-graduação. Então, isso já está consolidado, já está amplamente divulgado, somente nas instâncias fundamentais, com a participação, inclusive, também dos nossos estudantes. E falta agora o passo final, que é a aprovação dessa resolução no nosso Conselho Universitário, obviamente que é uma necessidade fundamental, né, para dar a legitimidade que a resolução merece. Acredito que não tenhamos problema na aprovação, porque também já a maioria já se colocou assim, favorável a isso. Então, gostaríamos muito de estar aqui anunciando já a aprovação, mas acho que é fundamental que o Conselho aprove, mas brevemente, possivelmente, né, professora Rosa, acho que para o próximo processo seletivo, com certeza, já estará instituídas as cotas na pós-graduação na nossa instituição. Para não me delongar mais, eu quero, já fiz essa saudação e agradecimento à comissão e à equipe organizadora do nosso fórum, inclusive com a participação dos centros, fundamental, né, como falei. Eu queria fazer uma saudação à nossa querida professora Cida Bento, uma honra recebê-la aqui. Acho que a sua biografia, a sua história política, acadêmica, ativista, traduz muito, né, da nossa alegria de recebê-la. Acho que também, para a senhora também, eu acho que é uma relação mútua, porque está na universidade onde 83,4% dos seus alunos se autodeclaram pretos e pardos, portanto, constitui, né? Eu, onde vou, digo que é a universidade mais negra do Brasil. Aqueles que não concordam, que contradigam, né? Que digam. Para mim, é a universidade mais negra do Brasil. Se a UFBA considera que é, a UFBA que vá, mas eu tenho dito isso, e é com orgulho mesmo, né? Porque é assim, como eu disse no início, não podia ser diferente. Mas é muito gratificante, vamos ansiosamente aguardar a sua conferência de abertura. Então eu quero dizer que com muito orgulho e satisfação, como reitor dessa universidade, eu declaro aberta o 11º Fórum 20 de novembro, desejando a todos e a todas ótimos momentos de reflexão, crítica e proposição, de prazer e luta. Nossa gestão, então, assim, reafirma o compromisso com essa luta e as políticas acadêmicas que dela são fruto. Muito obrigado, um bom dia, um bom fórum a todos. Nesse momento, gostaríamos de registrar as presenças da pró-reitora de pesquisa, doutora Rosa Mulbaraki, da coordenadora de pesquisa, Soraya Fonteles, Sara Carneiro, representante da ProEste, senhor Cazé, superintendente da CIPEF. Registramos também a presença da gestão da PROPAI dos seguintes centros, CETENS, CFP e CCS. Registramos a presença da ASCON da UFRB, senhor César Bellini. Registramos também
a presença da pró-reitora de extensão, doutora Tatiane Veloso, a pró-reitora de graduação, doutora Rita Dias, e o gestor de ensino do CAU, doutor Maurício Ferreira. Nesse momento, nós agradecemos aos membros da mesa e desfazemos a mesa institucional. Agora, para apresentar a conferencista de hoje, convido a professora doutora Diane Brito. Pois é. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Professora Georgina avisava que este fórum está na 11ª edição. Eu participei de 8. E sempre muito feliz tendo participado inicialmente das conferências de Direito de Educação, do Centro de Formação de Professores, e agora aqui na gestão local desse Fórum 20 de Novembro local, mas sempre Fórum 20 de Novembro em todos os centros. Sem mais delongas, eu quero apresentar a nossa conferencista de hoje. Nos anos 90, uma ONG vai surgir no Brasil e se torna uma referência de extrema importância no que diz respeito aos estudos das relações de trabalho e desigualdades. Era o CERT. Eu ontem à noite dizia à professora Cida Bento, não dá para pensar o CERT sem pensar a Cida Bento, não dá para pensar a Cida Bento sem pensar o CERT. O CERT foi uma ONG que produz conhecimento e desenvolve e executa projetos voltados para a promoção da igualdade de raça e gênero. Nesse centro de estudos, há uma equipe de psicólogos, juristas, educadores, sociólogos, assistentes sociais, gestores de pessoal, que fazem diagnósticos, elaboram e implementam programas de promoção da igualdade racial em sindicatos, escolas, empresas e órgãos públicos. A professora Cida Bento, o professor Edio Silva Júnior, o professor Ivaí Augusto dos Santos são os principais articuladores desse processo, talvez possamos dizer que os pioneiros, né, na organização CERT. E como eu disse, pensar no CERT era também lembrar sempre da Cida Bento. Cida Bento, nossa conferencista de hoje, professora doutora Maria Aparecida da Silva Bento, mas nacionalmente conhecida como doutora Cida Bento. É psicóloga social, coordenadora executiva do CERT, integrante do Fórum Permanente pela Igualdade Racial e de Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, foi coordenadora geral das 7 edições do Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gênero. A revista The Economist disse que ela é uma das 50 profissionais mais influentes do mundo no campo da diversidade. É alguém que busca criar modelos de diversidade na área de recursos humanos que possam ser utilizados por empresas em busca de uma sociedade mais justa e equânime. Entre as obras que foram lançadas pela professora Cida Bento estão Inclusão no Trabalho, Desafios e Perspectivas. A professora Cida Bento, então, vai fazer hoje a conferência de abertura do Fórum, Racismo Institucional e Desafio no Quadro das Desigualdades Raciais, e é com muito prazer e com muita honra que eu convido, então, Cida Bento. Bem, bom dia a todas e todos aqui. Eu quero cumprimentá-las e cumprimentá-los através da professora Diane. Sei que tem várias autoridades aqui nesse momento. Estou emocionada. É uma trajetória que fica maior quando eu ouço falar de mim mesma. Então, nossa, quanta coisa. E porque escolhi estar aqui hoje, já queria ter estado, já tinha sido convidada antes, não pude, e quis muito vir aqui. Quis estar, quis ver essa universidade, cheguei ontem à tarde, fui caminhar aí pela cidade, ver as pessoas.
e porque a gente está num delicado momento político em que universidades como essa, como as universidades, o conjunto que tem aqui no Recôncavo, provavelmente é mais atacado do que outras, porque foge mais de tudo que nossa elite gananciosa, que nossa elite ainda econômica e política, bastante, eu sempre acho que é uma elite muito inculta, porque é incapaz de compreender do que se está falando quando se fala de cultura negra, quando se fala de cultura popular. Então, você não precisa ser muito inculto. Eu venho da universidade, que foi o último reduto de luta contra cotas, que foi a universidade, que é a Universidade de São Paulo. Faz parte de um grupo que passou 15 anos lutando dentro da universidade, porque ela é a expressão da elite paulista e da elite brasileira, ela é a expressão, em todos os sentidos. Né? No tipo de arcabouço teórico, de escopo teórico, que orienta tudo o que fazemos lá, que a Europa ou os Estados Unidos, e aí as pessoas acham que sim, somos os melhores do Brasil. Né? Então, eu sempre tive uma posição bastante crítica, faço parte de núcleos de pesquisa desde sempre, e precisou de muita luta de dentro da universidade e de fora para começar a tratar esse tema. Então, eu acho que a USP espelha muito do que é o Brasil, né? Nessa arrogância do inculto, do que entende educação, a partir do seu nível menor. Né? Eu acho que a reforma do ensino médio nos mostra isso, quer dizer, como é que você joga determinados elementos tão importantes para a nossa educação, para dimensões menores. Então, eu queria primeiro trazer isso como um ponto importante. Depois trazer como importante, nesse momento que a gente está vivendo, o quanto a gente terá que lutar por iniciativas como essa do Recôncavo, que, sem precisar nem se movimentar muito, já incomoda profundamente o grande arcabouço de educação do país. Porque quando você vai falar de racismo institucional ou de discriminação contra mulheres, contra grupos LGBTI, quando você vai falar, você fala do desconforto que traz a diferença para um grupo que se julgou único e quis criar toda a sua semelhança. Que esse é a elite da educação do Brasil, do MEC, a maneira como conceberam a universidade. Né? E eu gosto muito de um conceito de Henriquez, quando ele trabalha com um texto que chama Psicanálise das Instituições, quando ele vai dizer o que caracteriza uma minha instituição. O que é uma instituição? É um território feito para se conservar. Para conservar como está. Esse é o grande coração de uma instituição. Então, você pegar qualquer instituição, qualquer, sei lá, uma empresa qualquer, um órgão público, ele cria regras onde vai dizer que tudo ali vai funcionar para todos. Tudo ali, né? Daqui a pouco a gente dança. Então, ele cria, as instituições criam regras, aí você tem que carimbar se você quiser, se você quiser reivindicar alguma coisa, se você está solicitando reembolso, se você está solicitando uma bolsa, você carimba aqui, você entrega ali, você espera tantos dias. Ela cria regra, dizendo que aquelas regras são para que tudo funcione para todos da mesma maneira. Mas essas regras também, primeiro, tem aquelas regras que a gente vê, que são essas, o que você carimba, o que você entrega, e aquelas outras que fazem a instituição
instituição funcionar de acordo com o interesse de um pequeno grupo que está lá na elite, né? E a instituição, por ter essa característica de tentar se conservar, seja ela qual for, transmitir e tal, ela se desconforta muito com o que vem de diferente, com o que foge daquilo que ela considera a sua excelência. A UFRB é tipicamente isso. Ela é típica. Eu não conheço nenhum auditório dentro de uma universidade que tenha essa presença negra e feminina. E LGBT, porque já há uns 5 anos que lésbica, trans, então, nem precisa se movimentar, não precisa falar nada, já incomodou. Porque, ao existir, você questiona o outro que construiu o mundo como sendo só para ele. O ar é dele, por isso ele suja com as suas empresas. A água é dele, ele suja com as suas empresas. Os lugares sociais são deles. Então, você vai nessas grandes empresas, nessas grandes universidades, não está a presença desses grupos, nem de indígena. Então, o racismo institucional, a discriminação institucional toca neste ponto das instituições. Ele toca em regras e normas que não têm na sua enunciação contra mulheres, contra negros, contra gays, mas na sua prática é exatamente isso que acontece. Porque a uniformidade, a padronização, ela é o espaço oposto à democracia. Ela é o território oposto. Então, tudo que é assim, desta forma, e cuja alta liderança se esconde, se oculta nos seus principais, das suas principais intenções, explicita essa questão da discriminação institucional. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, isso orientou muito a minha história de vida nas áreas de educação, nas áreas de mercado de trabalho, mas sempre como uma psicóloga que valorizou ao longo da minha vida a dimensão subjetiva. Eu ainda estou lá atrás, quando o movimento negro foi, o MNU foi lançado em 78, nas escadas do Teatro Municipal de São Paulo, a partir da morte do jovem Robson, e estou lá no dia 28, nas redes da Maré do Rio de Janeiro, onde nós vamos lançar 4 ações que a gente impetrou na ONU por conta do genocídio da juventude negra, tentando trazer o olhar do mundo para o que está acontecendo no Brasil hoje. Eu acredito que a gente constrói entre nós a nossa cultura, a nossa identidade. Eu acredito nisso, eu acho isso fundamental. O que humaniza as sociedades vem via a cultura, a nossa espiritualidade é via a cultura, então é via aquilo que a gente constrói junto. Eu acredito nisso, mas nós vamos ter que lidar com as instituições, porque quem está com a caneta na mão não somos nós para definir as políticas, e nós nunca tivemos no momento onde isso se coloca de maneira mais difícil para todos nós. Então, como combinar essa luta do movimento social, como combinar essa coisa delicada que nós temos de construir cultura com a maior competência, por isso incomodamos tanto, através da dança, através da música, através das artes plásticas, fazendo coisas juntos o tempo inteiro, como valorizar isso e, ao mesmo tempo, não parar de juntar nossa voz para dizer basta, basta. Né? Todas as reformas que têm vindo e que estão assinadas por essa elite, que eu diria, aquele William que falou coisa de preto, todas as fotos dessa elite econômica e política, quando eu vejo na televisão, falo, isso daí, então, o que o William diria? Isso é coisa de branco? Porque todas as assinaturas, todos os apoios às reformas são de não interesse, são reformas que não interessam a população negra, indígena, periférica, mas eu queria destacar um.
aquela dos gastos públicos, que congela os gastos públicos por 20 anos. Quando você olha aquela reforma enunciada, ela é uma coisa, e quando você pensa no que na prática ela faz com relação à população negra, é totalmente outra coisa, né? Quer dizer, quem usa políticas públicas essencialmente nesse país, quem não pode pagar a educação pública, a educação privada, quem não pode ter plano de saúde privado e precisa de um SUS funcionando, quem é essa população? Quem é que precisa dos sistemas, das bolsas, dos sistemas de permanência? Quem é que precisa disso? Somos nós, negros, indígenas, mulheres, somos nós. Então, quando vem uma política daquela congelando os gastos públicos, você já sabe o que virá depois disso. Você já sabe quem está se pretendendo vulnerabilizar mais do que qualquer outro segmento. São esses segmentos, né? E nesse sentido, eu penso que o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, é o dia da nossa consciência, do nosso poder enquanto negros, de dizer basta. É do nosso dinheiro que vocês estão falando, é do nosso dinheiro. Eu acho que essa combinação de enquanto fazemos cultura, uma ação política que não pode parar nunca de ir para as ruas dizer, de ir para as ruas permanentemente dizer basta, nós não queremos essa polícia, nós não queremos esses políticos. E eu vejo um momento muito importante em 2018. É lá que nós somos os reis do Brasil. É lá que nós todos temos a caneta na mão. Quando a gente renovar totalmente, retirar toda essa bandalheira de alguns espaços através do nosso voto. Não através do discurso, porque a mídia, vocês viram, a revista Veja nos colocou na capa. A Globo está colocando a negrada em todo canto. Eles vão disputar o voto negro na unha. Porque somos nós que definimos, não tem ninguém que define como nós. Nós somos 53% da população brasileira e aqui nós somos 80 e tanto. Nós vamos dizer quem é que fica. E aí tem que ter um trabalho nosso, não de ouvir os discursos demagógicos, mas olhar a trajetória dos diferentes partidos. Eu não tenho filiação partidária, não estou defendendo um partido aqui. Mas eu estou dizendo que vamos fazer a lista de quem votou contra os nossos interesses, contra as políticas públicas. Vamos fazer a lista e vamos ver, tem partidos que votaram unanimemente contra determinadas políticas que interessam ao povo negro. Vamos prestar atenção nisso e vamos dizer basta. Vamos dizer basta. E aí eu penso que o racismo institucional implica que a gente tem outra leitura. A gente precisa ler a Rede Globo, prestar atenção o que a Rede Globo quer que a gente pense sobre tudo que está rolando. O que as grandes redes comerciais? Porque elas estão dizendo aí para nós, olha gente, tudo é a mesma coisa, e não adianta, elas estão querendo nos afastar, nos levar ao nosso voto em branco, elas estão querendo que a nossa interpretação sobre o que está acontecendo favoreça a linha que eles querem tomar. Cabe a nós buscar discutir nos nossos coletivos. Nós precisamos fazer isso. E aí, levar nossas famílias, a minha família são de 8 irmãos, 14 sobrinhos e tal. Quando a gente se reúne, é quase 50, só nós. É o suficiente, já falo lá, se eu conseguir ali, que a gente tenha esse posicionamento, né, de que nós podemos mudar o que está aí, já terá sido bastante. Então, quando eu venho a essa universidade, eu penso sobre isso. Eu penso sobre a nossa identidade. Se você pegar os principais documentos do movimento negro, mas também do movimento de mulheres e do movimento LGBTI, você vai ver que a identidade está no coração, porque a nossa identidade ela é construída da nossa cultura, nas coisas que nós conquistamos, no lugar onde nós estamos, né? A nossa identidade se constitui, por exemplo, aqui nesse espaço. Essa universidade vem da luta, então ela é de verdade uma universidade
universidade dessas pessoas, e não de uma elite que a pensou, e você tem uma participação da comunidade maior. Com certeza tem complexidades, com certeza tem dificuldades, com certeza tem discordâncias, porque tem todas as instituições, mas ela tem mais a cara nossa do que a universidade que eu conheço, que é a USP e tantas outras no país. Com todos os desafios que nós temos aqui no Recôncavo, ela tem mais a cara do Brasil do que outras. Cuidar dela é parte de todos, daquilo que todos nós podemos fazer. Eu quero também ser parte disso. E daquilo que pode vir desse novo vento de lugares como Recôncavo, de universidades, como é que a gente pode mostrar um pouco, ter uma voz no Brasil para dizer que cultura é outra coisa, não é aquilo lá que a gente tem em certas universidades que se considera elite do país, onde as pessoas, ou são as universidades targets, ou, né, que cultura se constrói na convivência, que cultura considera herança, que cultura incorpora herança de diferentes níveis, né? Que cultura se faz através do nosso corpo. Então, onde eu habito, né, esse corpo ele tem que ser absolutamente respeitado e considerado. Então, corpo, grupo, cultura, convivência são partes fundamentais da minha identidade, e nela e nesse processo eu construo minha cultura nos lugares onde eu estou. Essa universidade, ela traduz para mim isso. Eu lutar por essa universidade, é lutar pela nossa identidade, é lutar pela nossa cultura, é combater a discriminação institucional. É ensinar o país no sentido de que a gente tem uma outra possibilidade de desenvolvimento. Uma outra cultura talvez possa ser pensada em universidades como esta. Outro tipo o que é ser bem-sucedido? Né? O que é ser bem-sucedido? O que é alcançar o sucesso? Né? Então, quando eu vejo a Marcha das Mulheres Negras pelo Bem Viver, penso que esse conceito mesmo, que espaços como esse, que são espaços diferentes do que se convencionou pensar o que seria a universidade no Brasil, que espaços como esse são espaços propícios para a gente pensar que sociedade a gente quer. O que é bem viver? Para que a gente estuda mesmo? O que a gente quer para os nossos filhos? Né? O que a gente quer para a gente mesmo? Então, eu considero isso como um elemento fundamental. E como eu disse no começo, eu não sei quanto tempinho eu tenho ainda, eu acho que tem duas questões que eu queria dizer que marcam minha trajetória. De um lado, a gente trabalhou durante mais de 15 anos coletando práticas de professores em sala de aula para promover equidade racial. De 3.000 práticas de todos os estados do Brasil, 200 são muito lindas. Desde a educação infantil até o ensino médio. Esse foi um trabalho de uma vida, mas o que tinha na cabeça foi: vamos começar a botar um prêmio na rua para professores escreverem o que eles estão fazendo com as suas crianças. Então tinha uma ideia aí de que tem pessoas fazendo coisas legais a despeito do racismo. Tem pessoas no Brasil e tinha e tem. E aí, eu queria trazer isso como um elemento importante, sempre como é que a gente combina, como a gente pode combinar uma denúncia, uma crítica, com uma confiança de que sim, está rolando coisa legal nesse país e a gente pode estar junto fazendo. E na área do trabalho igual, na área do mercado de trabalho, um grupo grande, não é um grupo de pessoas, com coletivos de todo o país. A gente começa a denunciar o Brasil em 1992, na Organização Internacional do Trabalho por Racismo, por discriminação de gênero, e de lá para cá muitas ações envolvendo o movimento sindical, envolvendo
Criamos a primeira cláusula de promoção da igualdade há uns 15 anos atrás, que era quando a empresa senta junto com os seus trabalhadores, empregador e trabalhador, ali naquela discussão de salário, mudança de salário, benefícios, creche e tal, tem que discutir a promoção da equidade racial do trabalhador. Isso cresceu, ainda precisa crescer mais, mas 12% dos acordos coletivos de trabalho no Brasil, na última década, ainda é pouco, mas levaram em consideração a cláusula de promoção da igualdade. Então, essa é uma outra dimensão. Vamos denunciar a discriminação no trabalho, vamos dizer que não dá para continuar desse jeito e tal, mas vamos também pensar em como construir normas, regras que vão mudando essa relação. E aí, no dia 28, também em São Paulo, a gente está chegando a um terceiro momento de um grupo de empresas, 35 empresas, e esse é o grande desafio, e por isso, às vezes, a gente apanha pela relação com as empresas, mas são 35 empresas das grandes que se reúnem num fórum que chama Coalizão Empresarial pela Equidade Racial. São empresas que estão desenvolvendo práticas de promoção da igualdade racial. Ou porque vai buscar jovem negro para ter os seus quadros, ou porque está produzindo, fazendo produtos para a população negra, está com foco em promoção de negros no seu interior, enfim. Aí você vai dizer, aí só tem boa empresa santinha. Não sei se existe alguma empresa minimamente ética num país onde o capitalismo é tão selvagem. Mas são empresas que, de alguma maneira, começam a dialogar com a exclusão da juventude negra. Reconhecer que hoje você tem jovens negros e que eles querem lugares qualificados, aqueles que querem entrar em empresa. Então, tem sido um pouco o que orienta a gente no CERT, tem sido ter a nossa leitura da realidade, nossos dados estatísticos, a nossa própria leitura, botar na rua sempre que possível, escrever sobre isso, denunciar sobre isso quando pode, mas buscar práticas, acreditar, mostrar que tem coisa legal acontecendo. Acho que isso pode caracterizar e deve nos caracterizar. Eu sempre me sinto desconfortável quando a gente é definido como o que são mais discriminados, que tem mais problema na educação, no mercado de trabalho, não sei o quê. Isso é uma parte nossa. Nós também temos uma parte nossa que não se explicita nunca, mas das culturas mais ricas, né? Quem já foi no Egito alguma vez, onde tudo começa, né? Quer dizer, nos apropriar da parte boa, da força de nosso grupo, desse pertencimento negro, eu acho também fundamental. Eu tinha pensado em provocá-los um pouco, trazer um pouco da minha trajetória, um pouco do que eu estou pensando nesse momento, um pouco do significado que é para mim estar aqui hoje com vocês. Queria saber se a gente tem uns 10 minutinhos para dialogar. Gostaria de dialogar um pouquinho com vocês aqui. Obrigada. Então, a professora Cida já tinha me comentado da gente fazer pelo menos uma rodada de conversas, e aí está aberta, então, para algumas perguntas. Já tem ali o professor Rosmundo, tem também o Helder, a Priscila, Denise Ribeiro. Então, vamos começar assim. Vem. Bom dia a todos. Bom dia, professora Cida. Muito feliz de estar aqui conosco, Diane. Também emocionado nesse auditório cheio aqui nessa instituição, vim ver que é minha casa, não há 8 anos, com muito orgulho e satisfação. É muito impressionante, professora, reconhecer de fato, essa, como me apontou o professor Silvio, com muita propriedade, ter repetido em diversos momentos, essa presença maciça da população negra, homens e mulheres negros, do Recôncavo, ocupando essa universidade, se articulando, produzindo conhecimento, produzindo comunidades, vínculos, laços, projetos de futuro, horizonte de sensibilidade e assim por diante. Todavia, professor, apesar dessa, no caso do CAL particularmente, apesar dessa maciça presença negra, ainda há uma última fronteira, ou mais um passo que precisamos avançar
na discussão de política de ação afirmativa. E se refere digamos, à composição do corpo docente do CAU. É um tema, eu sei que eventualmente pode parecer algo delicado, mas nós temos que enfrentá-lo de modo decisivo. Eu acho que aqui as pessoas, os estudantes e colegas do CAU sabem, mas talvez a pessoa não saiba, existem cursos de graduação no CAU que não contam sequer com um professor ou uma professora negra. Existem cursos de pós-graduação no CAU que não contam sequer com um professor ou com uma professora negra. Em função disso, todos os dias, professora Giane, não, todos os dias, professora Marta, professora Denise, nós estamos parados nos corredores por estudantes que dizem: no curso que eu faço agora não tem sequer um autor negro. O professor me disse que a solução para o racismo é a miscigenação. A professora me disse que a questão de raça não é tão importante quanto a questão de classe. O professor me disse que estudar ou discutir o cabelo da mulher negra não é relevante, não tem significado. Enquanto não tivermos mais docentes, professores e professoras negras no CAU, isso vai se repetir, essa dissonância, não? Essa incongruência. E isso não vai acontecer, não vamos, sabemos disso, não? Não vamos ter mais docentes negros se nós não decidirmos ter. Se os colegiados, não? Se a área de conhecimento, se a direção do centro, se as instâncias de ser interessa para o CAU termos mais docentes negros que possam refletir com sua trajetória pessoal, sua experiência, com a sua agenda acadêmica, os anseios da maioria da nossa comunidade. Então, faço aqui um apelo para que avancemos nessa discussão com tranquilidade, né, obviamente, com sensibilidade, mas entendendo que isso é um horizonte fundamental que temos que alcançar. Não me parece razoável, e às vezes eu confesso que me sinto constrangido em certos contextos, em reconhecer que mantemos essa simetria, não? De professores brancos no coração da Bahia, ensinando aos alunos negros o que é a cultura negra, assim por diante. Obrigado, professor. Gente, bom dia. Eu estou emocionada com sua fala. Eu acho que eu me sinto representada no seu pensamento, até na estruturalização, como de fato a senhora consegue perceber a estrutura como de fato ela está dada e os nossos desafios internos. Me sinto muito grato por poder ouvir você falar. Em relação a gente agora, voltando, e a sua fala me fez ressignificar a minha própria fala. Ali sentado, eu não sabia se eu faria uma fala institucional, no caráter de responsabilidades e ausência de formas. Não sabia se eu coloco ela em um caráter coletivo, em relação às nossas responsabilidades, então, enquanto um corpo interino. Mas, enfim, a minha fala vem com uma pergunta no final, mas uma reflexão do que somos em relação à identidade dessa universidade. E quando a senhora fala da identidade, isso para mim no meu discurso, hoje, né, é responsabilidade nossa, eu acho, de cada um e de cada uma, compreender a identidade dessa universidade, né? Qual é o propósito que ela nasce. E ela nasce com um propósito muito bem definido. Ela não é uma referência no país e no mundo em relação ao que ela se predispõe a ser. Mas em relação às práticas, e aí a gente vai ter que tocar na ferida, porque não tem como a gente fazer reflexão de forma séria sem a gente tocar na ferida do que é o que a gente vive, na real. Não adianta a gente ser a universidade mais preta, que agrega mais preto, se hoje a gente consegue compreender que a gente tem uma residência universitária que não agrega mais nem preto, nem branco, nem ninguém. Não tem mais vaga na nossa residência. Não adianta a gente fazer uma reflexão da nossa estrutura mais preta se a gente não tem um restaurante universitário que de fato atenda a essa demanda que a gente fala. Eu acho o discurso muito lindo. A teoria ela é maravilhosa, mas a prática, quem vive de fato a prática é outra reflexão. Não adianta a gente ter uma instituição como essa, que o nosso laboratório de informática não existe mais, não temos um laboratório de informática. Então os nossos pretos e pretas que chegarem no nível de vulnerabilidade não vão ter acesso a laboratório. Ah, mas os computadores da Propai é só para quem tem residência. Massa, não tem mais vaga na residência. Vamos fazer o que com os computadores da Propai? Vamos deixar lá. Não tem como mudar a resolução. Para mudar tem que mudar com o todo, Vaíse. Quando a gente fala dos computadores que estão lá, direcionados para um setor que não tem onde se abrigar. Então, esses computadores vão ficar lá. Temos um laboratório que não tem mais, nem computadores. Temos uma gestão que poderíamos dialogar e mudar a resolução agora. Quando a gente brinca que você fala na questão, temos ali uma empresa que tem todo o processo da institucionalização. Temos um racismo institucionalizado no nosso espaço. Se vocês não conseguem ver a ausência dessas coisas, eu vejo porque eu sinto. Eu vivo essa universidade. Entende? Temos um INSS, um prédio que teve discussão de se alugar. Um prédio de 3, 4 andares que dá para se pensar quando de fato a gente pensa
na identidade dessa universidade, na prioridade e para o que ela nasce. Eu não quero que a UFRB vire mais uma universidade de uma reprodução eurocêntrica brancas. Eu quero que ela de fato pense na identidade que ela nasceu. Nós, é nossa responsabilidade. Vocês são gestão, vocês são passageiros, como nós também. Mas nós que somos a maioria desse processo, que definimos esse processo, que definimos o processo não só aqui dentro, mas nesse país em relação a 2018. Gatos e gatas, a gente está perdendo de fato o que somos enquanto instituição, o que somos enquanto identidade. Estamos dando margem a olhar para a minha sala e dizer: meus amigos brancos que estão ocupando esse espaço, porque o racismo não é um problema de ser branco, é ser branco racista. E aí eu digo: olha, vocês estão ocupando essas vagas, mas vocês sabem a responsabilidade que vocês têm de ocupar essas cadeiras, porque esse espaço foi pensado para um setor que não tem mais vez nesse espaço. Desculpa, gente, se alguém dizer: olha, abrimos o edital da Propai, mas abrimos por forma de pressão, tivemos que parar essa universidade para abrir um edital de seleção, que nem sabe se vai ter seleção porque não temos vaga. E quando a gente não tem vaga no espaço de permanência, a gente pensa o quê? Quem chegou já foi, tenho amigos que já foram. Chegaram agora, eu sou calouro de cinema, mas sou filho da casa. Já foram. E aí? O que a gente faz? A gente pensa, reflete, mas de forma fronte e efetiva, o que nós fazemos? Parece que a gente não faz nada porque parece que a gente está anestesiado. A gente não sente mais de fato o que somos. Ou vamos ser reprodução de formas das quais não representa de fato o que somos, mas a gente finge que é. Porque para mim, uma perspectiva de identidade, ela não se reflete em um discurso teórico onde eu passo, mas em sim, na prática, na vivência e no que devemos ser. Todos e todas, é uma responsabilidade coletiva, né, de uma fala bonita. Porque eu sei que falo bonito, mas a minha realidade naquela residência, e na minha vida, e na minha vivência dentro dessa universidade, só eu sei. Então, é uma reflexão para todos e todas. Quando o professor traz a reflexão da sala, eu tenho esses problemas também com professores, eu não vou citar porque é antiético, mas eu tenho um professor que chega na sala e dá um exemplo de você parado em um ônibus e um homem bate em uma mulher. E aí, vários exemplos ele fala: o jurista vai pensar isso, o fulano vai pensar isso, e a mulher feminista vai pensar: ah, mas o filho da puta batendo na mulher. Peraí, professor. A feminista vai pensar que o homem é um filho da puta, porque eu acho que isso é o seu machismo falando, porque uma mulher feminista ela nunca iria reproduzir nessa perspectiva que você está falando. E eu ainda questionei: por que o senhor usa esse exemplo? Porque eu gosto de provocar. Isso é meu professor de cinema lá. Meus colegas da sala sabem que vivemos. Mas sim, eu tenho que lidar com isso dentro de sala de aula, tenho, porque a referência é essa, viu, professor? Quando a gente de fato não pensa o que nós estamos colocando no nosso quadro para nos educar, né? A gente percebe a reflexão dentro do espaço de uma reprodução que me oprime, que oprime minhas companheiras. E aí? O que é que eu faço? Eu vou fazer a fala chata. Vou fazer a fala chata. Eu posso ser louca, mas eu não sou burra, gente. Então eu quero que vocês, cada um e cada uma, tenha essa consciência, porque nós somos uma referência dentro dessa universidade. Nós, do Centro de Artes, Letras e Humanidades, somos uma referência dentro dessa universidade, de fronte. E eu estou sentindo falta desse fronte, os coletivos, os movimentos. Eu estou sentindo falta de todo mundo, parece que está todo mundo anestesiado, vocês aí, ó, todos e todas. E se alguém me apontar um fronte, me mostra, porque eu não consigo ver esse horizonte, ou eu estou cega. É uma reflexão do que somos de fato, ou que podemos ser, ou podemos sucumbir, viu, professor? Ainda dá para fazer, a gestão ainda não acabou. Muito obrigado, é mais uma preta falando. Sequência, Denise Ribeiro. Bom dia a todos e todas com X. Eu sou Priscila, sou assistente social, sou FRB, sou Propai. Estou na Propai desde sua implantação, né? A UFRB tem 12 anos, então o primeiro ano foi implantação interna e estou há 11 anos aqui. Tenho algumas referências na minha vida profissional, né? Rita Dias é uma das minhas referências, Cláudia Rolando aqui que não está. Foram eles que me ensinaram a ser Propai. E hoje eu não me consigo, né, entender, a não ser que eu seja da UFRB,
sem ser PROPAI. Tenho minhas críticas, tenho minhas reflexões, e a minha reflexão hoje vai um pouco da fala anterior. Eu estava me perguntando ali, nós somos uma universidade negra, né? Assim, 84% da população do UFRB, talvez agora com as últimas entradas aí, de repente já está em 87, 86, eu espero. Somos negros e negras. E eu estava me perguntando ali, nós agimos como negros e negras, nós nos portamos como negros e negras. Então, eu estou me fazendo alguns dias essa crítica, e aí não é o reitor, é a comunidade acadêmica, né? Quando eu falo comunidade acadêmica, é a nós, técnicos administrativos, a equipe, a área técnica, né? Profissional, que é psicólogo, pedagogo, assistentes sociais, são os estudantes, são os docentes, né? Fico me perguntando se a gente se porta como negro quando um fórum de pró-igualdade racial, né, ele nasce junto com essa universidade que é negra, e a gente não consegue suspender a aula e trazer os estudantes para as discussões. E a gente tem que ficar desde janeiro construindo um fórum e ter que falar no pessoal com o docente para que ele compreenda que ele precisa liberar os espaços institucionais para a gente fazer o fórum. Ah, mas a gente não tem que mandar um e-mail e esfregar na cara a portaria? Não, isso não é suficiente. Você tem que ir lá e falar com jeitinho. Você tem que ir lá e pedir favor ao professor. Professor, libera essa sala vai ser uma oficina, essa sala vai ser um minicurso. Libera o espaço aí. Professor, associa sua aula aí ao evento. Traz os seus estudantes para cá. Porque muito me preocupa a gente estar aqui vendo uma plateia eminentemente preta, onde corta na própria pele no dia a dia o que é ser negro e o que é ser preto, e a gente não está vindo aqui os brancos para ouvir o que a gente tem a dizer. Né? Por que eles não vão para esses espaços? Incomoda ouvir, receber a crítica, mas estrategicamente, institucionalmente, nós precisamos trazer esses brancos para começar a quebrar esse paradigma que é a fala anterior, que a colega trouxe. Né? E a gente não consegue trazer essas pessoas, esses servidores técnicos administrativos, né? Que, inclusive, esses negros, né? Como disse o poeta, que eu estava lendo ali agora, esqueci até o nome, mas vou citar ele daqui a pouco, com alma branca. Né? A gente precisa trazer à tona essa crítica, essa auto-reflexão de nós mesmos, para dizer para a gente, olha, vamos fazer valer esse título, porque para mim, 84% de universidade preta, a UFRB, para mim é um título. Né? Chegamos a um patamar, a um valor referencial, que para muitos, né, consideram marcador, mais um marcador, né, de discriminação, vai ser mais um marcador de perseguição. Nós já somos mais um marcador, né, no MEC, no Ministério, porque somos universidade preta, mas nós somos, para a gente, uma referência, né? Um marcador de resistência. E nós estamos resistindo mesmo, né? Porque fazer um fórum com essa dificuldade que a gente fez esse ano, a gente vai ter esse momento para fazer, né, essas avaliações, e a gente não consegue trazer o professor branco e o servidor branco e o aluno branco para dizer para ele o que é ser preto, e para ele dizer, e para ele entender, olha gente, esse espaço é nosso. Esse espaço aqui é nosso. Quem tem que estudar aqui eminentemente é preto mesmo. Porque nós estamos nessa região, nós estamos nesse lugar. Então não vai ser a USP, não vai ser a UFRJ, não vai ser essas que vão dizer pra gente como é que fazer a universidade. Vai ser referência como essa aqui. Essa professora que veio para cá com sua trajetória de luta e militância e que também está nesse espaço resistindo. Né? São essas pessoas. Então, quando a gente pensa, vamos formar mesa tal, tema tal, a oficina tal, a gente pensa tudo sobre essa perspectiva, porque a gente quer não só falar para nós mesmos, a gente quer falar para o branco, a gente quer falar para aquele professor,
E a gente quer começar a desconstruir. Eles não estão aqui, eles se negam a estar nessas discussões e mais, institucionalmente, eles se negam a contribuir com uma portaria baixada pelo reitor, né, com palavras, né, sendo sinalizadas o tempo todo como ponto de pauta em reunião de conselho, e ainda assim a gente não consegue fazer um fórum para todos, todas. A gente não consegue trazer aquele para escutar o que a gente tem a dizer. Então, essa reflexão, a gente tem que estar se fazendo diariamente, e eu penso que o Fórum para a Igualdade Racial, que é esse momento que a gente está vivendo hoje, que a gente começa a viver hoje, muitos não sabem, mas ele vem desenrolando em todos os dias da UFRB. É um momento que a PROPAI tem para dizer, porque eu falo a PROPAI porque nós estamos à frente na elaboração, no planejamento junto com vocês e na execução desse momento. Nós estamos dizendo que a gente faz essa política de janeiro a janeiro. Não fazemos como deveria ser feita, não fazemos. Por quê? Por inúmeras questões, por inúmeras barreiras, por inúmeras deficiências, por inúmeros entraves, por inúmeros equívocos. Mas nós estamos fazendo de janeiro a janeiro, né, a resistência o tempo todo. E é preciso que a gente pense como gestor, né, como diretor, como reitor, como professor, que contribui diariamente para que isso aqui se recheie mais e que a gente consiga, né, quebrar 1, 2, 3 paradigmas aqui dentro, ou cada um que a gente faça um fórum. É preciso que a gente coloque estratégias, que a gente defenda estratégias mais, digamos assim, ferrenhas, mais enfáticas, e diga que o Fórum de Pró-Igualdade Racial é um momento que a universidade vai discutir, vai sentar, e ela tem que sentar para discutir. Não se pode mais só fazer convite aqui na universidade, porque não adianta. Eu não vou mais pedir favor à docente para fazer Fórum de Pró-Igualdade Racial, para discutir dentro de uma universidade preta o que é ser preto. Eu não vou pedir favor, mas a docente, nem a colega servidor, para entrar numa ordem de serviço e montar um evento de grande porte como esse. Então, é preciso a gente fazer essas reflexões diárias, fazer nossas autocríticas, né, e pensar que estratégias, que mecanismo, que encaminhamentos nós poderemos tomar a partir de agora para que o fórum, né, responda a essa essência que a gente falou desde o início em relação ao que é ser o UFRB. Então, nesse sentido que eu queria que a professora contribuísse aí conosco. Obrigada. Professora Denise. Denise Ribeiro, portuguesa, que eu gosto muito. Então, eu sou Denise Ribeiro, a professora Cida estaria na minha banca de defesa de doutorado, infelizmente ela não pôde estar, mas enfim, é muito bom ter você aqui, muito bom te ver, muito bom poder te ouvir. O que eu queria dizer é um pouco assim, refletindo sobre um pouco da minha trajetória de vida e de práticas em torno do combate ao racismo, particularmente ao racismo institucional, né? Então, durante muito tempo que eu trabalhei na Secretaria de Saúde e milito na área da política de saúde da população negra, a gente fez esse exercício de identificar o racismo, onde ele se apresenta, como se apresenta, de denunciar a partir do levantamento de dados, de produção de informações para tomada de decisões políticas e de desenvolver, realizar práticas, como você falou aqui, né, positivas, práticas que possam se tornar políticas, né, para o combate ao racismo. Então agora, desde 2009 eu estou aqui na Universidade Federal do Recôncavo, na UFRB, e como já foi colocado aqui, muita gente, quando eu vim para cá eu tinha esse sonho de que a gente pudesse também implementar políticas assim, até porque já existia na UFRB a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas, né? Então já tinha meio caminho andado a ideia de ter institucionalmente um setor para isso.
Mas eu acho que, diante do que a gente tem vivido e do que já foi colocado, dessa universidade ser uma universidade negra num território negro, não significa necessariamente que ela seja uma universidade negra nas suas práticas, né? E aí a gente identifica também onde essa universidade continua a reproduzir racismo institucional, né? Nos currículos, né? A partir do momento que a gente não tem autores e autoras, disciplinas que tragam isso em todos os cursos, não só em determinadas áreas, né? A própria forma como as agências de fomento, né, distribuem os recursos e os editais, que não priorizam as áreas das ciências sociais e humanas, e não que essa discussão tenha que estar só na área das ciências sociais e humanas, mas as outras áreas não conseguem perceber nem ver como incluir, porque existe um discurso, pelo menos na saúde, de que todos somos humanos e que não se vê a cor das pessoas. E esse discurso é dos piores, porque é a partir dele que se discrimina mais ainda e que se pratica mais racismo institucional, né? Porque a gente vivencia as diferenças e as desigualdades. Se você nivela e diz que é tudo igual, tudo universal, você não vai resolver isso nunca, né? E aí, assim, eu gostaria de te ouvir um pouco mais da sua reflexão em torno disso nas universidades, né? Se você tem alguma prática positiva de mudanças e de implementação de uma política verdadeira de combate ao racismo institucional no ambiente acadêmico, né? Que eu acho que vai desde as agências de fomento, as práticas dentro da universidade, essa coisa das cotas na pós-graduação, porque não basta botar jovens negros indígenas dentro da universidade, quando se for para transformá-los em coisinhas de Jesus, né? Então tem muito do que se aprender com esses jovens, né, que podem nos ajudar a revolucionar e realmente ter uma universidade de excelência no que se refere a essa produção para o Brasil, né? Porque as universidades que a gente tem como referência de universidade de excelência, como a USP, Unicamp, elas não nos contemplam em nada disso, né? Agradeço. Que bom que foi possível a gente conversar um pouquinho. Foi uma coisa que já ontem eu tinha dito para a Diane que eu gostaria. E várias coisas me vêm à cabeça, mas a que mais me vem todo o tempo é a tensão que envolve a relação entre as pessoas, sejam elas negras e brancas ou só entre negros. O Solano Trindade tinha uma frase que ele dizia que nem todos os pretos são meus irmãos. Vocês conhecem esse poema do Solano? E porque eu fiquei pensando, de novo, não deveria nem ser o caso, mas eu pensei na minha grande família, a dificuldade que a gente tem tido de algumas discussões, e ali é tudo preto, né? E quando alguém trouxe, os alunos me param para falar, acho que foi o professor, sobre miscigenação, sobre a questão de raça e classe, sobre cabelo das mulheres negras, eu fiquei pensando, primeiro você tem sim esse tema e uma perspectiva negra e uma perspectiva branca sobre isso, mas não necessariamente quando a gente estiver só entre negros, a gente vai concordar quando a gente olhar as teorias de miscigenação. A gente vai concordar quando a gente disser, olha, as mulheres de cabelo crespo, a mulher negra tem que preservar o seu cabelo do jeito que está, e a outra pode dizer, não, mas eu quero mudar meu cabelo. Elas podem todas ser negras, o grupo todo pode ser negro. Então, eu penso, sem querer relativizar, que não era esta a minha intenção, mas de dizer que, de verdade, somos muito plurais, somos muito diversos, e como é que a gente separa dentro identifica dentro da nossa diversidade o que nos une. Eu gosto quando o Kabengele diz que dá unidade na diversidade, né? Porque às vezes eu mesma, quando começo a falar, e meu filho já vem, mãe, não é isso, você não respeita a pluralidade, você não está respeitando. Então,
E eu fico pensando, porque às vezes eu tenho uma certa expectativa sobre o movimento negro, ou diferentes grupos de movimento negro, mas por que o pessoal está fazendo isso? Mas, sabe, um puxa o tapete do outro e não sei o que, papapá. E aí, às vezes, a gente tem um embate, e eu trago isso um pouco como uma coisa importante. Não é que, se estivermos só entre nós negros, miscigenação, discussão de raça e classe, então, elas vão ter sempre o mesmo caminho. Um primeiro ponto. Segundo ponto, concordando plenamente com o professor, a importância de ter, no mínimo, o mesmo percentual de professor negro numa escola onde tem um grande percentual de alunos negros. Né? Então, eu acho isso, sim, importante, mas não sei o que vocês podem ficar irritados, mas eu digo que bom que eu ouço alunos dizendo, eu não quero ficar essa perspectiva de miscigenação, eu quero mais professores negros. Isso, para chegar a essa consciência a negros que estão em outras cidades, não é tão fácil. Para chegar a um determinado tipo de consciência de que eu poderia ter aqui na minha universidade um escopo teórico negro, com uma perspectiva de intelectuais negros, demora muito para um aluno de outras universidades, porque desde que ele entra, ele aprende que é aquilo, que o escopo teórico é esse, o livro para ele aprender. O professor é mesmo branco, se ele quiser tratar o tema das relações raciais, eu sou co-orientadora de bancas de mestrado e doutorado, um montão, sem receber um tostão, porque o professor branco, que é o orientador, não consegue ajudar aquele aluno, ele vai para mim. E eu, Ivaíro, Walter Silvério, Sueli Carneiro, a gente senta com os alunos para ajudá-los, porque, né, eles não têm lá os professores que vão poder fazer isso. Então, faz parte desse jogo, mas é bom, eu não estou querendo esvaziar o que está sendo dito, mas é bom que a universidade possa dizer, eu não quero, o aluno negro, eu não quero essa perspectiva de miscigenação, entendeu? Quando Helder fala das dificuldades da universidade, eu achei que pelo menos você falou de três coisas, de dificuldades que está rolando nas nossas universidades de sucateamento, que é onde eu falei um pouco com a Diane, de outras que têm a ver com as próprias decisões dentro da universidade. Então, que bom que a gente possa ter a voz e dizer como nós, negros, queremos as nossas universidades. Eu acho que ele nos trouxe isso, e de outro, da importância do coletivo. Ele usou, mas mais de uma pessoa usou a palavra anestesiado. Eu não sei como estão vocês, mas eu estou vendo isso, ouvindo isso em todo o país. Estamos anestesiados. Na verdade, está todo mundo meio idiotizado, porque tudo que muitas lutas nossas tiveram que ocorrer para a gente ter materiais sobre gênero para a escola, para ensinar para as nossas crianças, e de repente eles são material do demônio. Muitas lutas a gente teve que ter para as pessoas tomarem cada vez mais consciência sobre o meio ambiente, e isso está dando para trás, sobre as terras quilombolas, sobre as terras indígenas, sobre a importância da Lei 10.639 da história da África. Eu não acho que haja nada mais, uma das maiores conquistas do movimento negro, porque tudo que escrevo, tudo que aprendi sobre evasão escolar e permanência na escola tem a ver com uma escola que dialoga com a cultura, tem a ver com uma escola onde o aluno se sente parte dela. Tudo isso está dando para trás tão rapidamente, coisa que a gente demorou 30, 20, 15 anos para construir, está caindo em 6 meses. A direita, quando se junta, é pragmática, rápida, em 6 meses eles derrubam tudo. Né? Esse anestesiado, eu acho que está batendo em todo mundo, e eu quis também provocá-los um pouco sobre isso. A gente vai precisar de novo sentar, isso precisa ser público. A nossa voz precisa ir dizer, nós não queremos, nós vamos. Eu vi um vídeo bárbaro de uma população que, quando o parlamentar chegava, saía fora do aeroporto, eles pegavam 2 ou 3 e jogavam na lata de lixo. Eu ri tanto, eu fiquei pensando os nossos parlamentares, mas não só eles, os nossos empresários também, né? Que todo mundo só fala dos parlamentares, dos políticos. Você tem empresariado aí, porque é uma coisa de você rir muito, eles pegam, vira de cabeça para baixo e coloca dentro da lata de lixo. Eu não estou defendendo a violência,
Mas eu pensei nos nossos políticos, eu pensei nos nossos... Porque tem coisas que você não tem mais o que fazer com tal... sem vergonhice, não sei o que utilizar, com tal grau de violência. Eu acho que a gente precisa botar na rua de novo o que a gente não vai aceitar. Né? Eu acho que a gente precisa se manifestar em lugares públicos, mas para isso a gente tem que estar forte se reunindo nos nossos coletivos. Né? Eu acho isso de fundamental importância, mesmo concordando com os que vieram, e fico imaginando, eu tinha perguntado, a primeira coisa que eu perguntei para Diane era como é que eles estavam se virando nesse momento em que as universidades públicas estão sucateadas, dificuldades de estar numa cidade que também tem muitas limitações. Então, não tenho dúvida de que isso é um grande desafio, mas não tenho dúvida de que faz toda a diferença ser uma universidade negra, ter coletivos negros, ter a cultura transpirando na cidade, ter vice-reitoras negras, ter um corpo, ter professores, mais de um, que era o Kabengele e o Wilson Matos. O Wilson Matos veio para cá, o Kabengele veio para cá, não sobrou ninguém na USP. Né? O Kabengele, eu era chamada para as bancas, os dois me chamavam. Agora, um está aqui, o outro está aqui também, quem está lá? Né? Uma dificuldade, agora companheiras negras lutando para entrar na USP. Então, enfim, eu continuo achando que isso é toda a diferença. E aí, Denise, eu tenho trabalhado muito dentro das instituições, é o que eu mais faço, como tornar uma instituição diversa. Em geral, eu trabalho em instituições brancas. E trabalho com o tema de raça, gênero, LGBTI, então eu vou... A gente construiu um instrumento muito interessante que são indicadores pela equidade racial e de gênero. Eu costumo não usar o conceito de racismo institucional quando eu vou para uma instituição. Daquilo que eu aprendi de instituição, se eu chegar e dizer, eu vou ver aqui como é que está o racismo institucional, eu acho que ela se fecha. O conceito é o mesmo, mas aí eu prefiro pró-equidade de gênero e raça, por exemplo. Entendeu? Você entra numa instituição... Porque a instituição é a casa do outro, você é externo. Você entrou lá para tentar olhar, ver os processos. Aí eu entro lá, quero ver racismo institucional, machismo, a LGBTfobia. Assim. Dançou. A instituição se fecha em copa, você não consegue olhar nada, você precisa de registro, você precisa de estatística, você vai entrevistar pessoas, você não tem outro jeito. Então, eu sempre trabalho com as mesmas perguntas para a instituição. Querendo estatística, querendo saber o perfil das lideranças, querendo saber a relação dela com as comunidades de entorno, querendo saber dos materiais de comunicação, tendo perguntas sobre isso, que quantificam para definir um plano de ação. Mas eu trabalho sempre com essa perspectiva de equidade, de raça e gênero. O conteúdo é o mesmo. E eu tenho visto muita coisa avançar, mas é muito desafiante. O incluído, ele não é essa pessoa. Quem é que está incluído, em geral, nas grandes instituições? É o homem, é o branco, é hétero. Ele continua com a caneta na mão, mesmo quando você chegar lá e faz um diagnóstico. É ele que vai tomar as decisões. E isso em qualquer lugar faz a diferença. Não é a mulher que está entrando. Né? Não é o gay, não é a lésbica, não é ainda aquele sujeito que está começando a se abrir, pode estar ou não, mas que tem a caneta na mão e defende interesses dele e de um grupo, ele não está ali de graça. Né? Você está numa empresa, você está numa universidade e tal, e eu sempre noto uma abertura controlada, digamos assim. Quanto que vamos avançar? Mas, tipicamente dentro de uma instituição, você não pode fazer o que você pode fazer na rua, que é vamos todo mundo detonar, vamos criticar, vamos denunciar. Dentro da instituição tem relação de poder. Eu já tive em várias instituições onde as pessoas que mais se destacaram para combater a desigualdade, para mostrar os problemas institucionais, são as primeiras a ser cortadas quando houve alguma mudança institucional. Primeira mudança institucional, principalmente na área de saúde.
Eu vi isso em São Bernardo, eu vi isso em Santo André, eu vi isso em São Paulo. Sabe uma área que não quer mudar, né? Não quer mudar, as lideranças são só masculinas, são só brancas, os processos e tal. Aí alguém se destaca ali porque comprou a ideia e começa a bater na instituição. Quando tem alguma mudança institucional, como o perfil de quem está com a caneta na mão é o mesmo, é aquela primeira pessoa a ser afastada. Então, sim, eu vejo as instituições mudarem, mas eu acho que coletivos internos e externos tem que ter. Internamente você tem que ter grupos trabalhando junto. Você tem, eu sempre constituo o que eu chamo de um GT de diversidade lá dentro, que tem que monitorar o processo o tempo inteiro, que tem que estar junto. E tem que ter grupos fora. Você pode chamar IPE, IBGE, você pode chamar OIT, você pode chamar ONU Mulheres, mas você tem que ter grupo que você se reúne trimestralmente com esse grupo, mas esse grupo acompanha o que está rolando lá dentro. Porque o que a gente não pode ficar é sozinha dentro de uma instituição, discutindo raça, discutindo gênero. Porque instituição é outra história. Acho que era isso. Agradeço demais por ter estado com vocês. E eu saio daqui, é um 20 de novembro especial para mim, estar aqui no Recôncavo. Eu tenho um grande carinho, com todas as complexidades que tem aqui. E agradeço que tenham me convidado e que tenha sido possível esse diálogo na minha vida. Obrigada. Nós é que agradecemos muito ter trazido a sua experiência, o trabalho que tem sido desenvolvido no CERT, mas também ao longo da sua vida como pesquisadora. Eu queria convidar Isabeli. Isabeli é uma estudante quilombola, mas do curso de Ciências Sociais e também integrante do grupo PET Afirmação, para, em nome do grupo, oferecer uma homenagem. Eu aviso a todos e todas que aqui em Cachoeira seguimos com a programação do do Fórum 20 de Novembro até sexta-feira, que se encerra com a caminhada Zumbi dos Palmares, mas também está acontecendo Santo Antônio Negro desde ontem no CCS e a programação segue em parceria com a UNEB e com o IF Baiano. Também nesta semana começa o Santo Amaro Afro no Secult. A semana que vem, terça-feira, a gente começa com as atividades do Sertão Preto, que é no CETENS, e no dia 30, CCAB e CETEC. Né? Então, todo o Fórum de 20 de novembro acontecendo em todos os centros da UFRB. Como já foi dito aqui no início, começou 6 de novembro em Amargosa, e ali tem também integrantes do PET Afirmação em Amargosa, que fez a Conferência de Negritude e Educação e encerrou com a Beleza Negra. E seguimos no debate, que não é só este mês de novembro, né? Ele perpassa todo o processo de educação, todo o processo de constituição da universidade. E mais uma vez agradecendo a professora Cida Bento por ter estado conosco. Vejo vocês na programação do 20 de novembro.